Olá, que a graça e a paz do Cristo seja com você e toda a sua casa. Estamos aqui no nosso Café e a Palavra e é uma bênção poder, mais uma vez, estar com você, poder contribuir no reino de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, comunicando as boas novas de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós começamos uma nova temporada do Café e a Palavra e a nossa abordagem, uma série chamada Eu e a Minha Mente. E nós já tivemos o primeiro episódio, conversamos um pouquinho, introduzimos alguns assuntos relacionados ao comportamento da nossa mente e aquilo que Cristo espera que a minha mente e como a minha mente funcione. Mas antes, deixa eu dar um gole aqui no meu café. Coisa boa, né? Um cafezinho é bom demais. Gente, vamos lá, deixa eu só pegar aqui a minha Bíblia. Eu quero ontem, né? Na verdade, no nosso primeiro episódio, eu gravei um vídeo ontem, não sei quando você vai estar assistindo, mas o vídeo que nós gravamos, nós comentamos sobre alguns pontos que a palavra de Deus, ela fala para nós através dos lábios de Jesus, através da inspiração do Espírito Santo na vida dos apóstolos do Senhor Jesus, e nós compreendemos o quão importante é a nossa mente, o nosso trato, o nosso cuidado, a nossa proteção e o nosso investimento na nossa mente. Nós, como cristãos, às vezes acabamos tendo uma tendência a espiritualizar tudo ou a demonizar tudo, e muitas vezes não é uma coisa nem outra, mas é a nossa mente funcionando de forma errada, a nossa mente trabalhando contra nós mesmos. Como eu falei no episódio anterior, que muitas vezes o grande inimigo que nós temos, além de Satanás, é a nossa própria mente, que está precisando ser transformada, renovada, né? Mente renovada, como foi o texto que nós lemos em Romanos, no capítulo 12, verso 2, que eu devo ter a minha mente renovada para que eu possa experimentar o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu não vou experimentar o propósito de Deus como Deus deseja para mim se eu não tiver a minha mente renovada. Renovada como? Renovada pela palavra de Deus, renovada pela ação do Espírito de Deus na minha vida. Eu também poderia dizer que uma mente que não é renovada pela palavra de Deus é uma mente carnal. É uma mente carnal. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, também lemos esse texto, fala sobre exatamente que ninguém consegue compreender as coisas de Deus se não for alguém espiritual. O carnal, as coisas de Deus são loucuras para ele. Então, a importância de nós termos uma mente espiritual, que nós venhamos obedecer à palavra de Deus. Então, vamos ao texto de hoje. Está lá em Lucas, no capítulo 11, verso 34. Nós lemos em Mateus, no primeiro episódio, esse mesmo texto, mas eu quero ler em Lucas hoje com você, que diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Hoje eu quero te convidar para que a gente pense um pouquinho. Seremos breves, tá bom? Vamos ter vídeos rápidos. O vídeo do primeiro episódio foi um pouco mais longo, mas esse eu não quero me alongar muito. Mas eu quero te chamar a sua atenção para esse texto. Esse texto, o Cristo está falando para a gente assim, olha, ele começa falando que os nossos olhos, eles são uma lâmpada do nosso corpo. E se a lâmpada que há em nós, né, que deveria promover luz, for em trevas, o nosso corpo está todo em trevas. Eu acho extraordinária a forma como Cristo lida com as pessoas. Ele procura transmitir de uma forma muito simples, muito acessível
todas as pessoas, todos os níveis sociais, cultural. Então ele facilita, ele não tenta rebuscar nada, ele tenta ser direto ao ponto, preciso, ele quer ser entendido naquilo que ele está falando. Se a gente fosse tentar rebuscar isso aqui que Cristo falou, entrar na área da psicologia, a gente ia falar de tanta coisa, falar de sentimentos, de emoções, de alma, falar de tantas coisas importantes. Eu não estou aqui de forma alguma desprezando o entendimento psicológico da coisa. Mas Cristo está dizendo assim para nós, ele está dizendo, deixa eu dizer para você uma coisa, os teus olhos, eles precisam ver de forma espiritual. Os teus olhos precisam ver de forma saudável. Os teus olhos precisam ver a realidade, não a fantasia da sua mente, não a ilusão dos seus pensamentos e sentimentos, não a leitura que pode até estar adoecida. Ou seja, preste atenção nisso, se os meus olhos, que é a lâmpada, é interessante isso, os nossos olhos eles têm a capacidade de mostrar o que está do lado de fora para dentro. Mas também o que está dentro influencia como os meus olhos estão vendo o que está fora. É aí que mora o perigo ou que está a solução. Porque se por dentro eu estiver adoecido, se por dentro eu não tiver tratado nada, se por dentro a minha mente ela não tiver sido renovada para que eu experimente realmente as coisas boas que Deus tem para mim, o grande plano, o propósito de Deus para a minha vida que é bom, é agradável e é perfeito. Então, toda a minha leitura, toda a minha visão daquilo que está do lado de fora vai ser mal, vão ser trevas. É isso que Jesus está dizendo para nós. Então, se você não tiver a sua mente renovada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, a tua leitura pode ser corrompida, a tua leitura pode estar deturpada, a tua leitura pode ser uma leitura de alguém que tem complexos de inferioridade, que tem uma série de traumas, de uma pessoa que no passado pode ter sido de alguma forma abusada, maltratada, pode ser fundamentada nas frustrações, podem ser fundamentadas em tantas situações que já vivemos e que não foram tratadas, que não foram renovadas, ressignificadas através do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui um perigo muito grande quando a nossa leitura, o nosso olhar para as coisas que estão do lado de fora são influenciados pelo que está dentro de nós e que não foi renovado pelo poder de Deus. Então, eu quero hoje, além de já te trazer essa fala, eu quero te dizer uma outra coisa muito importante. Você sabe que o nosso referencial sempre será o Senhor Jesus Cristo, sempre será aquilo que a palavra nos orienta. E Jesus, ele é alguém que, de forma muito inteligente, muito saudável, ele pôde lidar com tudo que estava à volta dele. Ele pôde e olhava as pessoas como realmente elas eram. Ele olhava pela revelação de Deus, ele olhava também pelo que ele era, pelo sentimento que havia dentro dele. Às vezes eu já conheci pessoas assim e que dizem assim, se eu fosse Deus, eu pegava aquela pessoa que fez essa crueldade, que fez essa maldade, que fez essa atrocidade, e eu exterminava da face dessa terra, eu fazia sofrer, e tal, e tantas sentenças que a gente colocaria por causa do nosso olhar diante da situação. No primeiro episódio eu falei que a mente de Cristo, ou a mente pacificada, que é a mente de Cristo, ela não reage pelas emoções e pelas situações que estão diante dos seus olhos. Ela reage pelo propósito, ela reage pelo amor de Deus, ela reage pelo aquilo que a palavra estabelece, como ela deve reagir. Então, o Senhor Jesus, eu já ouvi pessoas dizendo assim,
eu não sei como Cristo consegue perdoar, lidar com isso, e Cristo realmente fez isso. Ele tratou pessoas de forma extremamente saudável, pessoas que iriam tentar machucá-lo, pessoas que iriam agredi-lo de alguma forma, mas ele não tratou essas pessoas como essas pessoas iriam tratá-lo ou trataram a ele. Então, é muito interessante como Cristo reage, como Cristo observa as pessoas. Um dado momento, ele olha e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que maltrata todos aqueles que foram enviados por Deus para cuidar, para orientar vocês. Eu queria ser como uma galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, protege vocês. Então, ele vê o comportamento completamente errado do povo, mas ele não deseja o mal para o povo, ele não deseja destruição para o povo. Agora, Cristo, ele tinha a clareza, o entendimento de algumas pessoas que eram pessoas perversas, que eram pessoas ruins, que eram pessoas que não tinham o arrependimento. Então ele convoca: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele chama quem é hipócrita de hipócrita, ele chama quem é alguém que desobedece, que ilude, trata a coisa certa, dando a oportunidade para que a pessoa veja, entenda isso, porém ele sabe que existiam pessoas ali que não iam se arrepender. E até que não tinham isso. Hoje a gente compreende, né, que existem pessoas com questões psicológicas que são desprovidas desse sentimento de arrependimento, não se arrependem de nada, não reconhecem que erraram, não se arrependem porque não veem erro neles mesmos. Então, a nossa mente precisa ser a mente de Cristo, que é o que a palavra de Deus diz. Então, é muito interessante como Cristo lida no seu dia a dia. E aí, a nossa fala também principal de hoje é dizer para você uma coisa muito importante. O doutor Augusto Cury, né, um psicólogo, psiquiatra, terapeuta, e graças a Deus um cristão, ele desenvolveu uma teoria e que, na verdade, analisou e há um trabalho para tratar isso, chamada o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Ele desenvolve tudo isso, ele coloca o que caracteriza essa pessoa e, claro, também diz o que faz com que a pessoa desenvolva o SPA. Então, o que acontece? O que eu quero trazer apenas é que é muito importante que o nosso pensamento, que a nossa mente, ela viva de forma tranquila. Tem pessoas que não dão tempo para a sua mente. Você já percebeu que tem pessoas que, se passarem um dia, nem precisa passar um dia, passar uma tarde sem ter o que fazer, elas ficam desesperadas, ficam em casa, não conseguem lidar com elas mesmas, eu vou usar o termo solidão, mas não é aquela solidão de doer, é o estar sozinho. Diz: meu Deus, eu passei a tarde inteira sem fazer nada, eu não aguento, o que eu faço agora? Eu quero sair, quero fazer. Não conseguem ficar quietas com elas mesmas. As suas mentes estão toda hora funcionando de forma acelerada. Hoje nós temos algo que tem a parte boa, mas tem a parte altamente problemática, que é a internet, que são as redes sociais. Pessoas que passam o dia ali, né, subindo e descendo o feed, pessoas que passam o dia inteiro assistindo vídeos, não consegue, não dá descanso para sua mente. E aí ela vai absorvendo o comportamento de A, de B, de C, o penso que uma pessoa pensa, o modo crítico, o modo polêmico, o modo agressivo, o modo arrogante, o modo depressivo. Todos os modos a pessoa ela se torna uma avestruz. E a sua mente vai só trazendo essas leituras. Em algum momento ela vai manifestar exatamente desse jeito. Ela não dá um tempo para que a mente dela fique tranquila. Jesus tinha dias agitados. Jesus ele tinha o dia corrido. Mas Jesus ele não abria mão da tranquilidade, da serenidade, do repouso. Com certeza era. Você lembra? Lá naquela embarcação, a embarcação quase indo a pique, e Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando.
Você percebe que Jesus, em muitos momentos, os evangelhos mostram para a gente que ele se isolava, se afastava para orar. E passava, às vezes, uma madrugada inteira, passava horas orando. O que ele estava fazendo? Claro, conversando com o Pai, sim, mas ele estava ali, deixando a sua mente tranquila. Ele estava desacelerando, vamos até dizer assim, não que ele tivesse uma mente acelerada, mas ele estava desacelerando o seu dia a dia, seus pensamentos. Ele estava revendo as coisas. Será que eu agi corretamente? Davi fazia isso. Salmos nos fala que Davi dizia assim: olha, eu consulto no meu travesseiro. Ou seja, eu vou descansar, eu paro um pouco e coloco a minha mente no lugar. Eu não fico direto nos vídeos, direto nas mensagens, direto na TV, direto nas séries, e eu durmo com alguma coisa ligada. Na verdade, eu não desligo aparelhos, eu é que apago. Isso está completamente errado. Então, isso vai levar ao SPA, síndrome do pensamento acelerado, que vai causar danos gigantescos na nossa vida e danos que diz respeito ao nosso relacionamento, ao nosso comportamento, ao juízo das coisas que nós fazemos, ao modo como nós lidamos com as coisas. Eu quero hoje dizer para você que nós precisamos que a nossa mente esteja em paz, descansada, para que a gente possa ressignificar algumas coisas que foram ruins, para que a gente possa avaliar corretamente o que aconteceu à nossa volta e que a gente possa avaliar melhor até a nós mesmos, porque tem pessoas que não estão tendo tempo de se avaliar, saem julgando de forma tão acelerada, saem jogando as pedras de forma aleatória, quando na verdade o problema está nelas. Então hoje eu quero te falar, já te falei, exatamente sobre a tranquilidade que a tua e a minha mente precisa ter todos os dias. Tá bom? Fica com Deus, guarde a sua mente, guarde o seu coração. Vamos ter mais episódios sobre eu e a minha mente. Café e a Palavra fica por aqui. Deus te abençoe, Deus te dê graça, força, coragem e, sobretudo, a mente de Cristo.